O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade, eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Porque eu vos digo, se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta aí diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com o teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão o adversário te entregará ao juiz. O juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. Em verdade eu te digo, daí não sairás enquanto não pagares o último centavo. Ouvistes o que foi dito: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga-o para longe de ti. De fato, é melhor perder um de teus membros do que todo o teu corpo ser jogado no inferno. Se a tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta, joga para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Foi dito também: quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casa com a mulher divorciada comete adultério. Vós ouvistes também o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor. Eu, porém, vos digo, não jures de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o suporte onde apoia os seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jures tampouco pela tua cabeça,
porque tu não podes tornar branco ou preto um só fio de cabelo. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Tudo o que for além disso vem do maligno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A liturgia deste sexto domingo do tempo comum traz para nossa reflexão o tema dos mandamentos da lei de Deus. Os mandamentos são muito importantes para a nossa vida cristã, são importantes para nos conduzir ao reino dos céus. Se a igreja tem diretrizes pastorais para nós agirmos bem, Deus nos deu diretrizes teológicas para nós alcançarmos o seu reino. Portanto, os mandamentos são diretrizes de Deus. Se nós vivermos os mandamentos como nos é pedido, nós temos garantia de que vamos chegar no céu. Caso contrário, não. Os mandamentos são tão importantes que são as primeiras coisas que se aprende na catequese, ou que, pelo menos, se deveria aprender. Eu penso que todos vocês, se não a maioria, passou pela catequese um dia. Depois aprenderam outras coisas da doutrina cristã, da doutrina católica, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Aprendeu o que são os mandamentos. Agora, se eu perguntar, quem aqui sabe de cor os 10 mandamentos? Eu penso que a maioria não sabe. Mas também não precisa decorar no sentido de repetir fórmulas. Não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente decore os mandamentos no sentido latino da palavra. Cor significa coração em latim. Quando nós usamos o termo decorar, significa gravar aqui, não na mente. Porque tudo que a gente grava na mente é passível de esquecimento. Mas o que nós gravamos no coração, nós não esquecemos jamais. Porque no coração nós só gravamos aquilo que de fato tem importância, tem significado, tem sentido para a nossa vida. O que não tem sentido fica só no nível da mente. Por isso, quando dizemos decore os mandamentos, é no sentido guarde no seu coração os mandamentos. Jesus já sabia que nós teríamos dificuldade de memorizar os 10 mandamentos. Então ele sintetizou em 2. Se nós vivermos esses 2, nós viveremos todos os mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se nós vivermos essas 2 sentenças que se completam, nós vivemos o decálogo, nós vivemos os 10 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas é não colocar nada, nem ninguém, no lugar de Deus. Nós já começamos a mostrar muitas vezes que nós falhamos nesse primeiro enunciado do mandamento de Deus, porque quantas vezes nós colocamos outras coisas no lugar de Deus? Às vezes nós deixamos Deus em último lugar na nossa vida. Nós encontramos tempo para tudo, mas para Deus a gente não encontra tempo. Às vezes não encontramos tempo para rezar, não encontramos tempo para vir à missa, não encontramos tempo para ler a Bíblia, não encontramos tempo para fazer um curso bíblico, enfim. Tudo que é de Deus a gente vai deixando lá para trás. Colocamos prioridades na nossa vida. E se nós fazemos assim, nós já mostramos, não amamos Deus sobre todas as coisas.
porque ele não está vindo em primeiro lugar na minha vida, mas está vindo se sobrar tempo. E tempo, muitas vezes, é o que não sobra, porque nós preenchemos com muita coisa a nossa vida. A outra parte do mandamento é: ame o próximo como a ti mesmo. Se nós fizermos isso, nós cumpriremos todos os demais mandamentos. Porque se eu amo o próximo como eu me amo, toda vez que eu for fazer algo para alguém, eu vou perguntar primeiro: eu gostaria que alguém fizesse isso para mim? Sempre que você tiver uma atitude em relação a outra pessoa, e você tiver dúvida se ela é boa ou não, porque se ela for má e você tiver consciência disso, aí está fora de discussão. Você é uma pessoa diabólica sem nenhuma dúvida. Mas às vezes nós fazemos coisas erradas que prejudicam os outros sem ter consciência do erro. Então é bom sempre perguntar: eu gostaria que alguém fizesse isso para mim? Usem essa medida e vocês vão perceber que as suas ações serão sempre ações boas, porque você com certeza não vai querer ter uma ação ruim contra você mesmo. Use sempre essa medida. E aí então você mostra que está amando o seu próximo, o seu semelhante, como a ti mesmo. E aí vem todos os 10 mandamentos. Se nós cumprirmos esses 2, nós não vamos fazer nada que prejudique o outro. Nós não vamos matar, nós não vamos trair, nós não vamos levantar falso testemunho contra as pessoas, nós não vamos cobiçar a mulher do próximo ou o homem do próximo, nós não vamos caluniar, nós vamos guardar domingos e festas, e assim sucessivamente. Todos os demais mandamentos se cumprirão se nós cumprirmos os 2 primeiros. Sintetizado nesta sentença que Jesus trouxe para nós. Por isso a liturgia de hoje destaca os mandamentos. Os mandamentos mostram a sabedoria de Deus, diz a carta de São Paulo aos Coríntios na segunda leitura. É algo tão sábio que Deus nos dá para a gente viver bem, mas que a nossa ignorância muitas vezes não permite a nossa compreensão. Porque muitas vezes nós temos sabedoria terrena, sabedoria que nos ajuda nos nossos relacionamentos, nas nossas conquistas, mas não é critério para entrar no céu. Critério para entrar no céu é a sabedoria do alto. E a sabedoria do alto, ela não requer necessariamente sabedoria do mundo, sabedoria humana. Você pode ser a pessoa mais simples que se possa imaginar, pode não saber ler, não saber escrever, não saber pronunciar palavras bonitas, não ter uma boa comunicação, mas se você for uma pessoa boa, com a sabedoria do alto, você está no caminho de Deus. Por isso Paulo enfatiza na segunda leitura a sabedoria de Deus. E Deus é tão sábio que Ele nos dá liberdade para escolhermos. Ele não nos obriga a viver os mandamentos. É por isso que Ele deu racionalidade para nós não agirmos com os nossos instintos como os animais. Nós temos inteligência. E aí então nós vemos na primeira leitura esse livre arbítrio. Podemos fazer escolhas, mas depois arcamos com as consequências das nossas escolhas. E às vezes a nossa ignorância é tanta que as coisas começam a dar errado na nossa vida e nós jogamos a culpa em Deus. Deus está me castigando. Deus não está te castigando. Você está colhendo os frutos daquilo que você plantou. Se você plantou coisa ruim, você espera colher coisas boas? Longe disso. Se você semeou coisas boas, você pode esperar, muitas vezes em dobro, coisas boas. Mas se você semeou coisas ruins, você vai também colher em dobro coisas ruins.
Por isso que o livro do Eclesiástico, na primeira leitura, diz: você tem diante de você duas vasilhas, uma com água, outra com fogo. Em qual delas você vai colocar a mão? É óbvio que nós não vamos querer colocar a mão no fogo. Nós sabemos que o fogo queima. Temos diante de nós o bem e o mal. Muitos optam pelo mal e deixam o bem de lado. E aí vem uma série de situações que levam a gente a optar pelo mal. Convivência com pessoas do mal, envolvimento com coisas que não são de Deus. Dependendo do meio que a gente vive, a nossa cabeça é formada com aquele meio. E aí então nós fazemos escolhas e opções de acordo com aqueles que nós convivemos, ou com as coisas que nós acreditamos, ou com aquilo que alguém disse para nós que é verdade. Temos diante de nós a vida e a morte, diz a primeira leitura. Muitos escolhem o caminho da morte. Nós temos o livre arbítrio para fazer escolhas. Os mandamentos não é uma camisa de força. Os mandamentos não são obrigados a segui-los. Você é livre para segui-los e vivê-los. Porém, é claro, se você escolhe viver os mandamentos, você escolhe o caminho de Deus. Se você escolhe não viver os mandamentos, você não está escolhendo o caminho de Deus. Sempre retomem isso na vida de vocês e vocês verão como trilhar o caminho de Deus. E aí nós passamos para o evangelho de hoje. O evangelho de hoje é longo, tem duas versões, uma maior e uma menor. Eu escolhi a maior porque ela é mais completa, porque nos traz o entendimento mais claro de todo um contexto desse de vivência dos mandamentos. E eu dizia há pouco que muitas vezes nós acreditamos naquilo que muitas vezes são insistentemente jogados na nossa cabeça. Vocês já ouviram, agora é moda falar muito em fake news, notícias falsas. Quando alguém propaga uma notícia falsa com insistência, aquilo parece que é verdade. Um vai passando para o outro sem pesquisar se aquilo é verdade ou não, e de repente chega um dado momento que a gente acha que aquilo é verdade, mas que no fundo não passa de uma mentira. E não pensem vocês que isso é coisa de hoje, isso vem desde a época de Jesus. O evangelho de hoje começa com uma notícia falsa que espalharam acerca de Jesus. Quando Jesus começou a mostrar a que veio, quando ele começou a se tornar famoso, tendo visibilidade, quando as pessoas têm visibilidade, elas são atacadas com muito mais facilidade. Se você é uma pessoa anônima, ninguém te conhece, ninguém vai te atacar. Mas se você se tornar uma pessoa pública, uma pessoa visível, você se torna alvo de ataques. E Jesus foi vítima disso. Começaram a propagar notícias falsas sobre Jesus. Sabe esse que está vindo aí? Ele vai acabar com as leis. Ele vai abolir as leis. Ele vai acabar com os profetas. O mundo vai virar uma bagunça, uma baderna, uma anarquia com ele, porque ele vai acabar com as leis. É por isso que Jesus vai dizer no início do evangelho: não penseis que eu vim abolir a lei e os profetas. Eu não vim para abolir. Está escrito literalmente. As pessoas propagavam o contrário. O que é que estava acontecendo? As pessoas não estavam vivendo os mandamentos. Cada um criava o seu próprio mandamento. Hoje é assim também. Tem gente que cria a sua própria igreja. Ah, não concordo com o Papa, não concordo com os bispos. Ah, mas eu sou católico, fiel. Como que você é católico se você não concorda com o Papa? Você não concorda com os bispos? O primeiro critério para você ser católico, você pode ser qualquer coisa, menos católico, se você não comunga com as doutrinas da igreja. Simples assim. E Jesus viu que as pessoas não estavam cumprindo os mandamentos.
E ele vai dizer aqui literalmente: antes que o céu e a terra deixem de existir, nem uma só vírgula será tirada da lei, até que tudo se cumpra. Ou seja, eu vim para fazer o mandamento ser cumprido. Quem quiser fazer parte do meu discipulado, tem que viver os mandamentos, ou melhor, tem que ir além dos mandamentos. Porque muito o que está ali nos mandamentos, a gente cumpre por medo, não porque somos pessoas boas. Vamos pegar o exemplo de não matar. Em qualquer país, se você matar alguém, você vai ser julgado pelo tribunal e você vai ser preso. Então tem gente que não mata por medo, não porque é uma pessoa boa. E Jesus então vai dizer: se você é bom, vá além dos mandamentos. Existem muitas formas de você matar alguém. Nós matamos alguém quando nós levantamos falso testemunho, quando nós caluniamos, quando nós fazemos algo para prejudicar a vida da pessoa. Tudo isso são formas de diminuir a vida e de matar. Então Jesus diz: não é só matando que você vai ser condenado. Se você de outras formas prejudicar alguém, você vai ser julgado conforme os seus erros. Veja a firmeza com que ele trouxe os mandamentos. Mas tinha gente acreditando que era o contrário. Por isso, não deem ouvidos a coisas que vocês não têm provas que aquilo é verídico, seja de quem for. Ouviu alguém dizer algo de uma outra pessoa, não fique espalhando aquilo como se aquilo fosse uma verdade. Porque atrás daquela notícia pode ser uma falsa notícia, pode ser alguém com intenções de prejudicar outra pessoa, pode ser alguém que está repassando uma mentira que ela ouviu. Por isso é importante termos uma visão de fé, uma visão de Deus, para não ficarmos propagando coisas que a gente escuta por aí e não sabe se aquilo procede ou não. Jesus nos alerta sobre isso. E aí ele vai trazer todos os mandamentos. Vocês perceberam que todos os mandamentos estão diluídos no texto desse evangelho de hoje. Ele vai trazer situações familiares, ele vai trazer situações de relações pessoais, de relações sociais, enfim, tudo o que diz os mandamentos estão aqui dentro do texto, e ele diz: vá além daquilo que pede o mandamento. Ele veio para evidenciar os mandamentos de Deus. Essa é a proposta da liturgia desse domingo. Então eu convido vocês a retomarem os mandamentos e verificar cada um deles. Estou cumprindo esses mandamentos? E sempre usar aquela medida: quando eu for fazer, falar, dizer algo de alguém, eu devo perguntar primeiro se eu gostaria que alguém fizesse ou dissesse aquilo que eu vou fazer ou que eu vou dizer da outra pessoa. Se assim vocês procederem, vocês estão vivendo os mandamentos e trilhando o caminho de Deus. É o que nos pede a liturgia deste domingo.